Bom, como nós estávamos falando antes, né, nós precisamos saber a didática também. Nós precisamos saber como ensinar este novo idioma. Então, isso você pode aprender. Eu aprendi em muitos treinamentos que eu fiz em escolas de idiomas e hoje, por exemplo, eu trago cursos ensinando tudo que eu aprendi nesses treinamentos, nesses workshops, dos quais eu participei durante todos esses anos, né? Você também pode fazer um curso de letras na universidade, seria muito bom. Embora o curso de letras ele não prepare exatamente para a sala de aula. A maioria dos cursos não prepara para dar aula, realmente, principalmente de idiomas, né? Ela prepara mais para o ensino médio, fundamental, mas é uma importante bagagem. Caso você não queira, né, ter algo tão aprofundado, no início você pode fazer cursos livres que ajudem a essa preparação da didática, de como ensinar. Então, há várias problemáticas que podem acontecer quando o professor não é formado, quando ele não tem nenhuma noção de como ensinar, né? E uma delas foi algo que aconteceu comigo, eu vou trazer aqui o exemplo para vocês perceberem como é complicado quando uma pessoa simplesmente fala o idioma e começa a ensinar. Então o que pode acontecer, por exemplo, um exemplo é que você ensine uma linguagem informal para o seu aluno e não uma linguagem formal. Você só ensine aquele registro de língua. Porque as pessoas, há essa impressão de que para falar bem o idioma nós temos que usar o registro de língua popular, somente este. Mas muitos dos nossos alunos que estudam português para trabalhar no Brasil, para usar de maneira mais formal e não só para conversar com as pessoas na rua. Então ele vai precisar mandar um e-mail, ele vai precisar de um registro mais formal do idioma. Então nós precisamos balancear esses dois registros. E se o professor não os conhece, então é muito complicado fazer isso, não é? Uma outra questão é que é importante, interessante que nós tenhamos um conhecimento um pouquinho mais amplo da língua portuguesa. A gente não pode pensar que o português é a língua da nossa casa simplesmente, do nosso bairro, da nossa cidade ou do nosso país. Nós precisamos conhecer um pouquinho do português de outras regiões do Brasil, de outros países, né? É claro que não profundamente, mas é interessante que a gente conheça um pouco. Por quê? Porque muitos alunos, sobretudo os alunos europeus, eles estudam normalmente português de Portugal antes de estudar o português do Brasil. Muitos deles já tiveram um pouco de contato com esse português de Portugal. E quando eles começam a fazer aulas com o professor brasileiro, se o professor brasileiro não tem um pouquinho desse conhecimento de globalização da língua, né, de outras variantes, ele pode complicar a vida do aluno, né, corrigindo coisas que estão corretas, mas em português de Portugal. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu comecei a seguir uma professora no YouTube que era de um determinado país, não vou dizer qual, né, para não ter nenhum problema, ela é de um determinado país de língua inglesa. E ela começou a ensinar o português, o inglês regional, o inglês da região dela, do país dela. E ela dizia que outras coisas estavam erradas, né? Então, se você aprendeu assim, está errado, não é? É desta forma. E começou a ensinar desta forma e eu, que havia aprendido um inglês, de outras regiões, eu comecei a imaginar que o inglês que eu havia aprendido estava errado, né? Mas ele estava nos livros. E eu me deparei com filmes de outros países nos quais as pessoas usavam aquilo que ela dizia que era errado. Vocês entenderam? Então, é uma irresponsabilidade do professor fazer isso. Então, muitas vezes o aluno, ele fala uma palavra que vem de Portugal, por exemplo, em língua portuguesa, eu não posso dizer que está errado, porque não está. Eu preciso instruir o meu aluno. Em Portugal é assim, no Brasil é desta outra forma, né? Ou
em Moçambique é assim, aqui no Brasil é de outra forma. E aí você me pergunta, mas eu preciso conhecer todas as variantes? Não, mas você pode conhecer um pouquinho de cada e ter a noção de que quando ele traz um vocabulário diferente, é interessante que você pesquise, se você não o conhece, para não cair nesse erro, né, de corrigir o aluno, dizer que está errado, enquanto não está errado, né? E isso acontece muito com as pessoas que não têm preparo, né? As pessoas que não são professores e que acham, né? Acabam achando que por exemplo, português é o português da minha cidade, né? O que sai da minha cidade não é mais português, não é assim, não é mesmo? Nós ensinamos uma língua que é falada em outros países, em outros locais, em várias regiões do Brasil, né? Se eu vou ensinar para o meu aluno como se diz mexerica, eu preciso ensinar também que é bergamota, que também pode ser tangerina. Eu não posso dizer que tangerina está errado, porque aqui onde eu moro não se fala. Vocês percebem? Vocês podem ser de outras regiões do Brasil, inclusive, né? Então, é interessante fazer esse exercício, né, para não achar que nós somos, né, os donos da língua, né? Nós precisamos ter uma visão mais global. Esse é um ponto, né? Então, conhecer mais a gramática, sim, mesmo que a sua aula não seja uma aula mais comunicativa, menos centralizada no aprendizado da gramática, mas a gramática ela vai entrar no meio de tudo isso, né? E o professor precisa conhecer a gramática, os registros de língua, né? O registro mais formal, mais informal, um pouco mais, uma língua um pouco mais globalizada, saber diferenças entre regiões do Brasil, diferenças entre português de Portugal, português do Brasil e de outros lugares também. Então, essa é a preparação que um bom professor de língua portuguesa deveria ter. Nos vemos então no próximo vídeo para abordar outro tema sobre o aprendizado de português como língua estrangeira.